Olá, meus queridos. Então, a gente viu na aula passada o fim, do que tantas vezes a gente comentou, do grande século XIX. Grande porque, segundo o historiador Eric Hobsbawm, teria começado ali com a Revolução Francesa e terminado apenas com a Primeira Guerra Mundial. Obviamente que no calendário, na matemática, o século XIX vai de 1801 a 1900. Porém, o Hobsbawm faz essa análise, que começaria um pouquinho antes, né? Então já começa, o que caracteriza o século XIX já teria começado com a Revolução Francesa, e esse mundo criado durante o século XIX, que a gente viu com um monte de movimentos, ascensão da burguesia, um mapa mais moderno, né? A gente já vai ter estados mais bem definidos, que apenas termina então com a Primeira Guerra Mundial, que aí com o fim da Primeira Guerra Mundial, toda essa Europa vai abaixo, a gente vai ter novas relações, novos estados, os conflitos vão ser bem reduzidos. E agora a gente vai ter e lembrar que a Primeira Guerra Mundial, antes de ser conhecida como Primeira Guerra Mundial, era conhecida como uma Grande Guerra, porque primeiro não sabia que ia ter uma segunda, então não tem por que chamar de primeira. É que nem a gente chamar da Primeira Guerra contra o Paraguai, assim, que não houve uma segunda. A gente só teve aquela, então aquela vai ser a Guerra do Paraguai. Agora, durante muito tempo, até a Segunda Guerra, era a Grande Guerra. Bem, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a gente vai ter um período muito, muito marcante para a Europa, que é o que a gente chama de entreguerras. Certo? Então, que vai ali de 1918 até 1939, que vai ser onde vão se desenhar os próximos conflitos, e muito porque a gente vai ver de traumas realmente da Primeira Guerra. Vamos então discutir um pouquinho sobre tudo isso. Então, após a Grande Guerra, a Europa viveu um período de crise econômica muito séria, porque mesmo que tenha tido os vencedores, a Alemanha, a Áustria-Hungria pagaram grandes dívidas, a Europa estava muito desgastada, porque gastou muito em indústria bélica, foi muito, algumas regiões foram muito destruídas e tudo mais. E a gente vai ter ainda um aumento de tensão entre as nações. Principalmente a Alemanha, porque a Alemanha na Primeira Guerra saiu muito desgastada, mas a Alemanha em nenhum momento viu a guerra em seu território. Então, na visão de muitos alemães, foi muito estranho, porque a gente nunca foi invadido, a gente perdeu a guerra. Que droga de guerra é essa? Ela achava que quem fez besteira foram os políticos e não os militares e tudo mais. Então, e a gente ainda tinha a Alemanha como a grande culpada de toda essa situação ruim que estava a Europa. Com isso, a gente vai ter a ascensão do totalitarismo na região. Temos também a Liga das Nações, que seria uma ONU, mas é uma versão mais simples, uma versão mais antiga, tentando manter a paz, tentando manter ali a diplomacia e não a guerra. Então, não é um conselho internacional de países para manter a paz no planeta. Bem, a gente falou 18, mas a gente vai ter que dar um pulinho rapidão para frente, que é 29. Que a gente vai ter a crise de 29, que vai ser uma crise econômica muito forte, que vai assolar os Estados Unidos. Né? A Bolsa de Nova York vai colapsar em 1929, e os Estados Unidos já estava muito, muito forte na economia mundial. Não era a grande potência ainda. Os Estados Unidos só vai sair como grande potência depois da Segunda Guerra. Mas já tinha muita influência econômica, mesmo não sendo considerado. O Império Britânico ainda, por ser na Europa, o tamanho dos seus domínios, ainda é considerado mais forte. Mas, com a crise de 29, que os Estados Unidos quebra, muita gente vendia para os Estados Unidos, comprava os Estados Unidos, então muita gente, muitos países vão quebrar. Basicamente todo mundo, com exceção da União Soviética, que já tinha começado algumas coisas da era Stalin, que conseguiu que não fosse quase afetado no território soviético. Obviamente que eles vão ter outros problemas sérios lá, mas as crises que eles vão ter vão ser culpa deles, problema deles. Não tem nada a ver com a crise de 29. Então né, a gente vai ter, olhem só, o número de desempregados no mundo vai chegar a 1/4. Então, a cada 4 pessoas, uma estava desempregada. Então, a gente vai ter imagens como essa, ó, com $100 você compra esse carro. Então, o desespero que estava. Né? Aqui a corrida para a bolsa quando ela quebrou. Né? Aqui protestos infantis, né? Você não pode dar um trabalho para o meu pai.
A gente vai ter imagens também de famílias vendendo os filhos porque não tinham o que dar comida e precisavam de dinheiro. Então já juntava o útil ao agradável. Vendia a criança ia para uma família que talvez desse comida e ganhava um trocado. E parece horrível, parece tenebroso, mas isso aconteceu, pessoal. Foi bem forte. A crise de 29 vai acabar culminando na eleição de um personagem que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula sobre a Segunda Guerra, que é o Franklin Roosevelt, que vai implantar o New Deal, que vai ser um plano ali para superar isso, onde vai ter diversos trabalhos públicos para tentar reverter a crise econômica, como construção de estradas, pontes, diversas coisas que o Estado começou a fomentar para que voltasse a girar a economia. A economia travou. Então, que as pessoas voltassem a ter dinheiro para voltar a consumir, para voltar a ter uma economia, certo? Obviamente que a gente pode estudar muito mais forte sobre a crise de 29, mas aqui a gente tem que, infelizmente, passar levemente mais rápido. Bem, não que só tenha acontecido o totalitarismo na Europa, mas ele vai ser o mais importante, a gente vai ver por quê. Porque a gente vai ter grandes nações, grandes estados que vão cair nesse totalitarismo que vai ser muito culpado do próximo conflito. Primeiro, o que é totalitarismo? Vamos definir. É uma forma de organização do Estado, com E maiúsculo, né? Sempre que eu falo de Estado, estou me referindo a uma nação e tudo mais, na qual está sob o controle de uma única pessoa, político, facção ou classe social. Então pode ser uma única pessoa, como um absolutismo monárquico, de um político só. Então a gente vai ver alguns políticos que vão centrar muito poder em volta dele, como vai ser o caso na Itália. Facção, a gente pode associar facção em algumas situações, até mesmo a Alemanha, ou classe social. Então pode ser várias coisas. Pode ser um governo onde a aristocracia domina, onde um movimento, por exemplo, nazista e tudo mais. Não reconhecendo limites à sua autoridade. Então não tem limites, não tem uma constituição acima, que era o que a gente estava vendo muito, que vem muito forte no século XIX. E se esforçando para regulamentar todos os aspectos da vida pública e privada sempre que possível. Então não é só a vida pública, então aquela parte do que pode fazer na rua e tudo mais, é o que você também pode fazer na sua casa, dentro da sua casa. Então essa seria a definição de totalitarismo. Perfeito? E isso vai acontecer principalmente na Europa, na Itália, na Alemanha e na União Soviética. A União Soviética ali como nos antigos territórios russos. E a gente vai ter alguns estados novos que a gente vai discutir um pouquinho, que é interessante para depois, quando falarmos do Brasil, a gente entender um pouquinho do que aconteceu aqui também. Bem, disso, a primeira grande avanço totalitário que a gente vai ter vai ser na Itália. Então, a Itália estava do lado vencedor da Primeira Guerra, mas ela vai se sentir mal compensada territorialmente. Ela vai receber poucas coisas, poucos territórios no final da Primeira Guerra. Só que ela vai falar, nossa, a gente perdeu muita coisa, tanto parte material quanto vidas humanas, e a gente foi sacaneado, porque no final quem saiu bem foi a Inglaterra e a França, o resto ficou sem nada. A gente vai ter então isso vai criar um forte sentimento contra as grandes potências democrático-liberais, principalmente a França e a Inglaterra. E a gente vai então ter um momento de várias greves e crises no país. E sempre que a gente vai ter greves e crises, junto com um problema econômico e uma população insatisfeita, facilita para que soluções simplistas sejam apresentadas. Então a gente vai ter aquilo que coisas que parecem, não, é só fazer isso. A gente só precisa de alguém forte que faça isso, alguém que não seja como o pessoal que está aí, vai ser favorecido. Então, só que isso muitas vezes vem com ideias radicais. Em 21, um ex-combatente da Primeira Guerra, o Benito Mussolini, vai fundar o Partido Fascista, que tem como características um ultranacionalismo. A gente vai ter o nacionalismo que já é forte, mas isso aqui é ultra, anticomunismo e antiliberalismo, certo? Em 22, a gente vai ter a marcha contra Roma. Os partidários do Partido Fascista eram conhecidos como camisas negras porque usavam camisas negras, em contraponto aos camisas vermelhas do Garibaldi lá na unificação.
Então, em 22 vai acontecer uma marcha sobre Roma, onde os camisas negras vão tomar diversos prédios públicos. E o rei da Itália, o Vítor Emanuel III, vai acabar convidando Mussolini para o cargo de primeiro-ministro da Itália. Vai falar, não tem muita situação, eles são em força, não quer ser primeiro-ministro? Ele fala, já que insiste, eu vou ser. Então aqui o Mussolini aqui no centro, com cara de bravo, e os camisas negras. Olhem só tudo, né? Aqui novamente Mussolini, todos os camisas. Bem, no decorrer de 20 e 24 para frente, a gente vai ter um grande aumento dos poderes de Mussolini. Mussolini vai começar a concentrar muitos poderes ali no primeiro-ministro. E ele vai acabar se tornando um verdadeiro ditador. E ele vai ter o título de Duce, o Duce da Itália. O parlamento, o qual ele chefia, vai perder seus poderes. Os poderes do parlamento vão todos para o Mussolini. Ao ponto do partido fascista se tornar partido único. Só vai ter um partido na Itália, o Partido Fascista. Vai ter diversas cassação de cargos e substituição por seguidores de Mussolini. Então, nos tribunais, não gosto de você, sai, vai entrar alguém que concorda com as minhas ideias. Nas partições públicas, sai, entra alguém então, né, que compartilha as mesmas ideias do Partido Fascista. Então, o Partido Fascista, que é o que a gente fala de fascismo atualmente, vai ter toda essa parte de controlar mesmo todas as instituições para se manter no poder. Vai ter a criação de uma polícia secreta para caçar opositores, assim como diversas outras ações para que o poder central, na figura do Mussolini e do Partido Fascista, a gente vai ter tanto o Mussolini quanto o Partido Fascista, não fosse posto em dúvida, que ninguém questionasse o poder nem por que ele conseguiu o poder. É aceitar e idolatrar. Então, aqui é a imagem do Duce, né? O Mussolini aí. Então, isso tudo de fascismo. E vai ter muita associação com a cara do Mussolini, com a face dele. Ele vai ser a grande imagem pública da Itália. Em outro lugar que vai acontecer, que esse é mais forte, mas devido a muita influência da Itália, vai ser na Alemanha. Depois que o Kaiser, o imperador alemão, abdica, e depois com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha vai se tornar uma república, vai ser a República de Weimar, que vai instituir uma social-democracia. Só que devido a diversos problemas, crise de 29, os pagamentos, as dívidas que eles tiveram que pagar, as multas, né, que eles pagaram devido à Primeira Guerra, então eles falaram, não, você perdeu a guerra, você vai ter que pagar um dinheirão para todo mundo. Então, vai criar uma grande crise econômica, mesma carinha daquilo que a gente viu na Itália. Crise econômica que vai gerar fome, desemprego, greve, e com isso, ideias mais simples, ideias mais imediatas e muitas vezes radicais vão surgir com mais força. Para terem uma noção, em 1923, $1 americano equivalia a 350 milhões de marcos alemães. Em alguns momentos na Alemanha, o dinheiro valia mais como lenha do que como dinheiro. Então o pessoal juntava muito desse dinheiro e tacava fogo para se aquecer. E vai surgir então um partido oposicionista ao social-democrata, o Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que vai ficar conhecido como Nazi. Então vai ser o partido nazista, que vai ser liderado por um outro ex-combatente da Primeira Guerra, o austríaco, olhem só, ele nem alemão era, Adolf Hitler, que vai se inspirar muito, tanto no Mussolini como nos seus movimentos. Tanto que ele vai tentar uma marcha sobre Roma, só que não em Berlim, capital da Alemanha, que vai ser o golpe da cervejaria, e Hitler, nesse ponto, vai acabar sendo preso. E quando ele, na prisão, ele vai escrever a obra Mein Kampf, que significa Minha Luta, onde ele vai expor muito da ideologia nazista, principalmente na parte da raça ariana, que ele, segundo a visão de Hitler, teria a raça alemã seria a raça ariana, seria pura, e todo o resto seria abaixo dos arianos. E aí a raça ariana seria o loiro, de olho azul, com tal porte físico. Vai ter muitos estudos depois, pseudocientíficos, obviamente, que vão defender isso, que vão falar, não, o ariano é muito mais forte, ele é muito mais
inteligente, e não só esse preconceito, principalmente um antissemitismo muito grande contra islâmicos, judeus, preconceitos com todo o resto, então como ciganos, homossexuais. Muitos dos intelectuais vão ser condenados porque eles vão falar: isso aqui não é sério, pessoal, isso aqui não pode, olha, desculpa, olhem que absurdo que ele está falando, como que vocês podem escrever. Então vai ser tudo isso perseguido pela ideologia nazista. E também vai ter, né, essa ideologia nazista vai ter muita visão da grande Alemanha. Seria uma Alemanha nova, uma Alemanha ainda maior do que o Segundo Reich, muito mais próximo do Sacro Império, que seria o primeiro Reich nessa visão. E aqui então a figura do Adolf Hitler. Com a crise de 29, a situação econômica na Alemanha vai se agravar, o que vai favorecer ideias e soluções radicais. Nisso, cresce o Partido Nazista, que era exatamente o que eles propunham, né? Em 1933, o presidente da Alemanha, o Paul von Hindenburg, um marechal durante a Primeira Guerra, vai convidar Hitler para o cargo de chanceler. Porque ele tinha a ideia de que o Hitler é um extremista, só que se colocarmos ele como chanceler, e o vice-chanceler era social-democrata, com o Hindenburg e o vice-chanceler sociais-democratas conseguiram controlar e acabar com esse crescimento nazista, antes que saísse do controle. Porém, um ano depois desse convite, o Hindenburg irá morrer, e o Hitler, já com muitos poderes, muita popularidade, vai unificar o cargo de presidente e de chanceler, criando, né, o título para si de Führer, de líder. Né? Führer é uma palavra alemã que significa líder. Então, ele vai ser o Führer da Alemanha. Então a gente vê quanta similaridade tem com o caso da Itália. Né? A concentração de poder, o título, a gente vai ter muita imagem do Hitler e outros simbolismos muito fortes. O nazismo é todo muito simbólico, muito forte. Então a gente vai ter a suástica, né? A águia, a imagem do Führer. Né? E aí, nesse momento, com a unificação, né, dos títulos e a criação do Führer, o Hitler, né, diz que vai iniciar então o terceiro Reich, que deveria durar 1000 anos, mas que segundo a historiografia mais tradicional foi quanto durou o Sacro Império. Então aqui o Hitler à esquerda e o Hindenburg à direita. E aqui o funeral do Hindenburg, ele só já quantos símbolos que tem. A gente vai ter a Cruz de Ferro, que é um símbolo, né, aqui a Cruz de Ferro, que não é um símbolo nazista, é um símbolo alemão, tanto que até hoje eles utilizam, mas vai ter muito forte a parte do simbolismo. E, né, para um contraponto, porque tanto o nazismo quanto o fascismo serão configurados como ideologias da direita, a gente vai mostrar que o totalitarismo não se resume à direita. Né? Ele chega à esquerda, sendo aí a União Soviética muito forte. A gente vai ter como grande figura na Revolução Russa o Lenin, que vai se tornar o líder da União Soviética, só que depois que ele morre a gente vai ter uma cisão, uma crise sucessória de quem que vai se tornar o novo líder, Trotsky ou Stalin. Por que esse problema? Porque cada um tinha uma visão sobre a revolução. O Trotsky queria que a revolução comunista fosse o mundo todo. Vamos sair invadindo todo mundo e implantando o comunismo. Enquanto que o Stalin defendia que não, vamos primeiro organizar a União Soviética para depois expandir a revolução. E o Stalin era talvez um pouco mais violento, então ele acaba ficando. O Trotsky vai para o México, acaba sendo morto. Bem, em 25, então, Stalin toma o poder como líder da União Soviética. Ele vai ficar por mais de 25 anos. Ele vai morrer só na década de 50. E até lá ele vai ficando. E também vai centralizar o poder todo, né, nas mãos deles. Vão ter diversos avanços sociais, principalmente na área educacional e no direito das mulheres. Mas a gente vai ter uma grande supressão de direitos, prisão de opositores. Né? Vamos ter uma modernização do país, a gente vai ter uma industrialização, só que a gente vai ter as gulags, que vão ser campos de trabalho forçado, e vão ser tantos gulags, principalmente na região da Sibéria, uma região bem ao leste russo,
que muito da economia russa vai depender das gulags. Vamos ter problemas de fome e tudo mais. E aqui a figura do Stalin também vai centrar muito na sua figura, assim como os outros dois que a gente viu anteriormente. E os Estados Novos que eu comentei, falar rapidinho deles, vão ser regimes centralizados, autoritários, anticomunistas, nacionalistas e, que vai ser a grande diferença, corporativistas. Tanto que muitas vezes a gente pode encontrar a definição de Estado Novo como um Estado fascistoide. Não é fascista, mas não está longe. Que é o que vai acontecer em Portugal, Polônia e Brasil. A gente vai ter esses 3 estados novos. O Brasil a gente vai ter com Getúlio Vargas em 37. A Polônia vai ter uma força muito grande aqui no Brasil, tanto que a Constituição de 37, né, que vai ser feita no Estado Novo, vai ter o apelido de polaca, por ser um Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição da Polônia. E Portugal a gente vai ter a figura do Salazar. A gente vai ter uma modernização dos estados e tudo mais. Uma coisa interessante é que tanto a Polônia quanto o Estado Novo no Brasil vão cair depois da Segunda Guerra. Em Portugal, não. Salazar vai continuar firme e forte até a década de 70 com o Estado Novo. Então, começa ali na década de 30 e fica ali 40 anos no poder. Vamos ter na Espanha uma guerra civil muito forte, que vai ser um conflito entre nacionalistas e republicanos. E nesse republicano a gente vai ter de tudo, pessoal. Vai ter os republicanos mesmo, a gente vai ter comunistas, anarquistas, e vai ser uma zona. E mesmo que os nacionalistas fossem em menor número, eles eram melhores organizados e mais unidos do que os republicanos. E ainda, o que acontece? A gente vai ver que a Itália e a Alemanha vão crescer muito no período do nazismo e do fascismo. Muito. Então elas vão estruturar, vão reformar o Estado, vão voltar a ser grandes nações e vão voltar a investir belicamente. E onde que eles vão testar? Na Espanha. Então a Alemanha e a Itália vão apoiar os militarmente nacionalistas, liderados por Franco, e a União Soviética, os comunistas do lado republicano. No fim, os nacionalistas vão ganhar e vai ter uma ditadura também do Franco, vai ser uma outra ditadura muito forte. Aqui, né, durante a Guerra Civil Espanhola, que acontece entre 38 e 39, a gente vai ter o bombardeio de Guernica, que é essa famosa, esse grande quadro aqui do Portinari, que né, mostrando os horrores da guerra, já uma guerra muito mais forte, muito mais, né? E a gente vai ter, por último, ali, então essas nações aí vão se organizar, a gente vai ter o expansionismo novamente. O Japão vai continuar o seu expansionismo, que começou durante a Primeira Guerra, atacando a região da Manchúria e outras regiões da China. A Itália vai atacar o reino da Etiópia, a única região livre, né, o Império Etíope, era o único estado que a gente viu lá na aula de imperialismo, que não era dominado por uma potência estrangeira, e aí vai lá a Itália e domina. E a Albânia, na Europa, olhem só. Até porque, com a Líbia, o Mussolini tinha a ideia da Grande Itália. Que o objetivo assim como o Hitler tinha o objetivo de fazer o Terceiro Reich, né, a Grande Alemanha, o Mussolini tinha retornar ao Império Romano. Entendeu? Né, toda a glória do Império Romano. E a Alemanha vai fazer diversas coisas. A região da Renânia, fronteira com a França, vai voltar a ser militarizada. Vai ter a tomada dos Sudetos, a tomada da Áustria, e depois a gente vai ver ainda a tomada da Polônia. Tá, mas por que vai tendo esse expansionismo e a Liga das Nações e tudo mais? Bem, eles falaram, vamos dar um pouquinho de gosto para esse pessoal, que eles não declaram guerra. Então eles vão dar os Sudetos, porque aí Hitler me dá os Sudetos, que eu não faço guerra com ninguém. E o pessoal vai acreditar, principalmente a figura do primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain. Então aqui o expansionismo japonês, então aqui a região da Manchúria e outras regiões da China, assim como outras regiões da Ásia e da Oceania. Aqui a qualidade não está muito boa, mas aqui a Grande Itália, certo? Inclusive aqui com um pedaço aqui na Turquia e a Etiópia. E a Alemanha nazista. Então vai ter o quê? Vai ter a anexação da Áustria, através de um plebiscito, o Auschwitz. Vamos ter, primeiro, uma região dos Sudetos, depois toda
a República Tcheca, basicamente, certo? E, por fim, o Hitler queria de volta o corredor polonês, que era uma afronta, principalmente porque essa região aqui, esse Czinho, era a região da Prússia, a grande região da Alemanha. E aí, depois, com a invasão, que a gente vai ver um pouquinho na próxima aula, com a invasão da Polônia pela Alemanha, começa a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Então, a gente viu aí como que ficou bagunçada a Europa após a Primeira Guerra, e um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais de antecedentes quando a gente for falar de Segunda Guerra, mas né, a gente percebe como a Europa estava bagunçada e como isso permitiu, né, ideias radicais como o nazismo e o fascismo crescerem com tamanha força, e todo o totalitarismo em outras regiões, até mesmo na União Soviética, e né, em regiões ali com estados fascistoides, né, do Estado Novo. Perfeito? Então, na próxima aula, a gente vai ver então esse grande tópico, um tópico que muita gente gosta, um tópico muito interessante e até muito mais próximo da gente, que é a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Então, espero vocês no próximo vídeo e até lá!